Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Páscoa, origem, significado e aplicação. E quem irá contribuir com o estudo hoje será o expositor Vicente Cardoso. Vicente de Paula Cardoso é fundador e membro do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, existente há quase 40 anos, dedicado pesquisador da doutrina espírita, atua como palestrante e ministra cursos em várias instituições espíritas, sendo grande colaborador desta casa. Portanto, Vicente, seja bem-vindo e boa palestra. Mais uma vez, reiteramos os nossos cumprimentos a todos vocês, a oportunidade que nos foi concedida nesta noite. A nossa temática, falarmos da Páscoa, da sua origem, do seu significado e da sua aplicação. Estamos trazendo aqui a proposta do CEP como proposta de trazer para vocês aquilo que se torna o melhor de entendimento acerca do assunto em pauta. A existência terrena é como uma grande viagem. Num dia se parte, no outro se chega. A primeira estação se chama nascimento, a última, eternidade. Levados pela invisível mão do tempo, vamos percorrendo estação após estação. Na nossa bagagem, sonhos, medos e aspirações. O tempo prático dos relógios, o tempo poético da alma, o tempo criativo do artista. Acerca do tempo, tudo ignoramos e, no entanto, é tudo que temos enquanto seguimos adiante. A paisagem de fora a vemos com os olhos de dentro. Cada um percebe a paisagem segundo a história de sua vida sensível. Cada um percebe o mundo conforme a poesia que traz na alma. O permanente dialogar com o mundo, as lembranças de uma infância remota. Somos feitos de memórias, reminiscências e recordações. Do teu terceiro aniversário, o que ficou? Da criança pequenina de outrora, o que subsiste? Por entre os dedos, feito areia fina, quão velozmente os dias e as horas dessa existência terrena escorrem. Passam-se os meses, voam-se os anos, as folhas do calendário, quão fácil despendem. E o que vem a ser essencial nessa breve jornada? Quais as coisas pelas quais vale a pena empreender o nosso bom combate? As verdades há que repeti-las muitas vezes, para que não venha, pobres delas, a cair no esquecimento. O verdadeiro fruto da árvore do conhecimento é a simplicidade. A flor do sonho alvíssima, divina, miraculosamente abriu em mim, como se fosse uma magnólia de cetim, fosse florir no muro todo em ruínas. De sonhos e flores somos feitos pequeninos peixes confinados em aquários. Acerca da eternidade, o insondável mar apenas remotamente intuímos. Há muitos caminhos de busca, mas o objetivo da busca é sempre o mesmo. Se tu nos procura-nos na alegria, pois somos habitantes do reino da alegria. Amorosa e constante atenção faz-se necessária para resgatarmos a criança pequenina que fomos um dia, não tão distante. A criança pequenina que sabe vivenciar com espanto e admiração a beleza do instante. A criança pequenina que sabe que a felicidade nas coisas mais simples reside. Deixai que venham as minhas criancinhas e nós empeçais, porquanto o reino dos céus
é para os que lhes assemelham. Fechar os olhos para tudo que é aquilo que nos distrai do essencial. O essencial que sustenta e reveste com significância o mundo. Acolher a pausa, a reflexão, a meditação, fechar os olhos para ver melhor. Cultivar uma audição capaz de captar em meio aos ruídos do mundo a melodia do silêncio que enternece. Aproveitar os dias e as horas para semear a bondade e cultivar os mais belos jardins. Ensinou Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olá, amigos dessa casa do Ideal Espírita. No jardim do coração de vocês, nada antes salve a rosa do amor. Porque no meu coração eu já plantei todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa tribuna espírita para conversar com vocês. E vocês todos, certamente, fazem parte desse jardim do meu coração. Nesta noite, estou trazendo aqui a todos vocês a fidelidade aos princípios da doutrina espírita, porque eu convidei uma turma muito grande para estar comigo aqui hoje. Jesus, meu amigo e irmão incondicional de nossas vidas. Convidei Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Adolfo Bezerra de Menezes e o nosso amigo espiritual, professor Cícero Pereira. Aí vem a ideia agora. O que é a Páscoa? Vem a pergunta que muitos de vocês estariam fazendo. É uma celebração judaico-cristã em que os cristãos realizam todos os anos para comemorar a passagem da ressurreição de Jesus Cristo. A passagem da terra para o céu, da vida terrena para a vida junto do Pai. A passagem para o reino dos céus, o reino de Deus. Então a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, Pesach, significa passagem. A Páscoa tem uma dupla interpretação, a teológica e a antropológica. Mantém-se ao longo de todo o Antigo Testamento. No judaísmo oficial palestinense, a sombra do templo do sacerdote hebraico, predomina a interpretação puramente teológica, a Páscoa judaica, que vamos ver aqui agora. Tudo começa no continente asiático, ali numa região, numa cidade chamada cidade de Ur, aonde começa toda uma trajetória do grande profeta Abraão. Estaria fugindo do politeísmo, da Caldeia, da Síria, da Mesopotâmia, da Babilônia, para uma terra prometida, Canaã. Formando assim os primeiros descendentes do povo judeu, os hebreus. Essa foi a primeira manifestação daquilo que mais tarde nós chamaríamos de Páscoa. Diríamos que uma das primeiras manifestações da Páscoa se deu com Abraão, mostrando realmente essa sua saída de uma terra onde o politeísmo, o paganismo era muito ferrenho, em busca de uma terra prometida pelos antigos profetas. Isso quer dizer, essa passagem de uma situação para outra. Então Abraão foi o iniciador do velho prefotismo, esse profeta que na verdade trouxe para nós todo o espiritualismo hoje do judaísmo. Então os povos oriundos da Caldeia, da Síria, da Babilônia, eram politeístas, eles acreditavam e praticavam a crença em vários deuses. Abraão recebeu a incumbência de libertá-los dessa prática, dessa dependência do politeísmo. Precisou retirá-los, então, desse ambiente infestado pela magia chamada goecia. Foi inspirado em buscar novas terras. Nesse caso, então, ele refugiou para o Egito. E foi o primeiro a fazer essa grande travessia, essa passagem pelo deserto. O povo hebreu, então, se tornou escravo do Ramsés II, o Grande.
E ali, escravos do Egito foram escravizados, trabalhos forçados, abuso de toda ordem. E ali precisava que realmente uma libertação espiritual fosse promovida para arrancar esse povo sofrido há mais de 400 anos sobre o império de Ramsés II, o Grande. Foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia. Digamos assim, esse homem castigava esse povo turbulento, rebelde, esse povo sem princípios de higiene, sem princípios de saúde, mas era um povo, criaturas de Deus. Mas 400 anos aproximadamente depois, vai acontecer Moisés. Moisés, o espírito que Deus elegeu para semear entre os hebreus a ideia do monoteísmo, quebrar a ideia do paganismo, do politeísmo. Moisés foi encarregado não somente de revelar as leis divinas, mas também os 10 mandamentos. Então Moisés, ele é a primeira das grandes revelações da humanidade. Além dos 10 mandamentos, Moisés teve a incumbência de trazer também o mosaísmo, que é um código de leis civis, oriundo lá do princípio do Código de Hammurabi, que tinha como fundamento a pena de talião, ouro por ouro, dente por dente. Então, talião vem do grego, talis quer dizer lei da ação e reação, quer dizer, lei de causa e efeito. Mas recebeu a incumbência de 10 mandamentos. É interessante notar que os 10 mandamentos de Moisés não eram uma lei pedagógica, não era uma proposta pedagógica, porque o tempo todo ele fala não é isso. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não prestei testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do próximo. Mas ele não falou do homem, não desejar o homem. Não cobiceis a casa do vosso próximo. Enfim, ele ficou só em cima do não. Mas ele não falou o que deveria ser feito. Então a lei de Moisés, por assim dizer, tem uma característica, a justiça. Fazer o outro com justiça. Se alguém lhe rouba um jumento, vai lá, pega ele e bate nele. Quer dizer, usa da violência, usa da mesma força. Lei de Talis, de talião. Então veja bem que a proposta não é esta. Aí Moisés então recebe essa incumbência de poder libertar o quê? Esse povo hebreu da escravidão do Egito, das garras do faraó Ramsés II. Então o faraó, esse poderoso imperador, rei, não quis libertar o povo hebreu. Aí Moisés, então, e seu irmão Araão, resolve, então, ameaçar Ramsés, dizendo que se ele não libertasse o povo hebreu, que eles iam julgar 10 pragas sobre todo aquele povo do Império Romano. Todo sob o poder do Império Romano. E a primeira praga foi justamente que as águas do rio Nilo estavam todas impregnadas de alguma coisa que a tornou vermelha. Aqui fala sangue, mas não era sangue realmente, sabemos muito bem disso. Então toda a água do Egito foi transformada em uma substância puramente ocre, quer dizer, de cor pardacenta, vermelha. A segunda praga foi as rãs, que cobriu toda a superfície da terra. A terceira praga foi os piolhos, atormentando os homens, os animais. A quarta praga foi moscas, que escureciam até mesmo a luz do sol, de tantas moscas. A quinta foi a morte dos animais, isso. A sexta foi pústulas, quer dizer, feridas, que cobriam o corpo das pessoas, dos animais. Chuva de granizo, destruindo todas as plantações. A oitava, nuvem de gafanhotos, comendo todas as plantações.
A nona praga, uma escuridão completa, encobrindo a luz do sol. Aí veio noite durante o dia. E a 10ª praga, os primogênitos dos homens, né, que eram do poder da época, o Ramsés e todo o seu poderio, e os animais, todos morreriam. Essa foi a última praga em que todos os primogênitos foram mortos. Desde os animais até os servos, inclusive o filho do próprio faraó foi morto. Grande comoção no Egito. Mas ainda Ramsés, muito insensível, mas depois de muito sofrimento, vendo seu filho partir, ele resolve então a libertar o povo. Mas, antes de libertar o povo, Moisés recebe uma anunciação, uma voz e fala o seguinte: diga a seu povo para matar um cordeiro, comer a carne de forma assada, celebrando a Páscoa, apanhar o sangue e pintar a viga do portal da casa, para que o anjo da morte identifique a casa dos hebreus e poupe a vida dos seus filhos. Pois nesta noite, o anjo da morte vai passar e matar todos os filhos primogênitos egípcios, se não forem identificados. Quando vier o anjo da morte, ele vai pular todas as casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, poupando o filho, né, da morte, o filho primogênito. De quem? De todos os hebreus. A palavra pular, ela vem do verbo pesashi, passar. Então, esta foi uma das primeiras manifestações da Páscoa. A passagem do anjo da morte sobre aquelas casas, pulando aquelas casas que eram dos hebreus, mas matando também os filhos primogênitos de todo aquele poderio do Império Romano. Faraó Ramsés resolve então libertar o povo, um povo sofrido, um povo rebelde, um povo que não tinha princípio de higiene e saúde nenhuma, mas que precisava ser libertado. Aí vem a chamada a Páscoa antropológica, o êxodo, a fuga para fora do Egito, em busca da libertação do cativeiro que viveram durante décadas, sob o império do Ramsés II. Os hebreus eram um povo todo sofrido, gente, miseráveis, sem princípios de tudo, mas escolhido por Deus para receber no seu bojo a ideia do monoteísmo. E esse monoteísmo foi encarregado por Deus a Moisés em proliferar a ideia de um único Deus, combatendo aí o politeísmo. Aí Moisés então vai refugiar para o deserto, precisava atravessar o mar. E a passagem pelo Mar Vermelho foi a porta da libertação dos hebreus da escravidão do Egito, o chamado Pesashi, passagem. Então, essa Páscoa dos judeus, chamada segunda Páscoa antropológica, comemora até hoje, e foi comemorada por Jesus Cristo, antes da sua partida, da sua morte. Vejamos nós então que aquele fenômeno do anjo da morte, o fenômeno que agora passando através de uma abertura, que na verdade não é bem um gesto mágico. Certamente Moisés conhecia a região do Mar Vermelho, onde era muito raso, e ali passou com todo aquele povo. A grande ceia de Jesus Cristo festeja então a Páscoa judaica. Jesus então, para testemunhar que não veio destruir as leis e nem os profetas, ele cumpre com uma celebração dos judeus, que era a Páscoa antropológica, a Páscoa judaica. Ele celebra, então, na grande ceia, a Páscoa. Porque naquele momento ali, ele comunica, então, aos seus apóstolos: olha, gente, o meu fim aqui está chegando. Já já eu estou voltando para a minha realeza divina. Então, eu quero dizer para vocês, sabe, Pedro, de que eu te amo muito. Eu sei o quanto que você gosta de mim, mas você vai me trair 3 vezes antes. Judas, você é um grande apóstolo, mas eu vou dizer para você, você vai me trair na última hora. E aí, Jesus então
ali naquele momento ali, pega o pão, parte o pão e oferece a todos os apóstolos e discípulos, dizendo, né, que o pão ali representava o alimento espiritual. 3 dias depois que Jesus morre, no madeiro infame, ele ressurge entre nós. É a ressurreição da alma, do espírito. O que a igreja mais tarde denominou ressurreição da carne, o que a doutrina espírita não concorda, o que a ciência também não concorda. Então, 3 dias depois, vem essa ressurreição. E aí, os cristãos tomam como ressurreição o fenômeno da passagem de Jesus da terra para o mundo espiritual. O Pessach é a Páscoa cristã, celebrada pelos cristãos, não de todas as religiões cristãs. Os cristãos, desde então, passaram então a comemorar esse fenômeno cultural, antropológico, muito comum na época. Então, a Páscoa é uma celebração judaico-cristã. Assim como os hebreus comemoravam a Páscoa, como sendo símbolo da passagem do homem da escravidão à liberdade, dos vícios às virtudes, e que tem um significado puramente alegórico. A festa da Páscoa para os hebreus é uma recordação, é uma ação de graças, pela grande imigração do Egito, a libertação deste. Antes os cristãos e os judeus então introduziram essa prática. E os próprios cristãos também subiam junto para poder comemorar com os judeus a Páscoa antropológica, a Páscoa judaica. Então a igreja passou a essa data, uma celebração comemorando a ressurreição, especialmente de Jesus. Só que essa ressurreição não é somente da alma do espírito, mas a ressurreição de corpo e alma. Aí é que entra realmente a nossa problemática. Porque a Páscoa perdeu o seu significado antropológico, o judaico, e tomou uma figura diferente, um simbolismo diferente. Começou então a criar-se símbolos para designar o que é Páscoa. O que o ovo significa na Páscoa? Vida nova. De vida que está para nascer. Símbolo de começo. Daí uma associação à Páscoa. A ressurreição de Jesus também indica princípio de uma nova vida. A vida espiritual. A redenção. E a redenção da humanidade. É a promessa de um futuro cheio de alegria, de felicidade, para os que têm fé e esperança. Então, o significado da Páscoa haveria de ser o significado de nossa esperança de um mundo melhor, de busca da felicidade, em que o ovo significa vida prestes a nascer, vida nova. Então a Páscoa, meus amigos, nos convida realmente, vida nova, deixarmos os vícios, as mazelas, e buscarmos o homem novo que é em nós. O coelho é um dos primeiros animais que sai das tocas ao chegar a primavera, após um longo inverno de recolhimento. Ora, no hemisfério norte, a Páscoa ocorre nos primeiros dias da primavera, o que dá o contrário para nós aqui agora. Isso. Para nós que habitamos o hemisfério sul, a Páscoa se dá justamente aqui no outono, onde nós estamos agora. Os coelhos logo se põem a correr pelos campos verdes, salpicados de flores, dando, portanto, a ideia de renovação da vida, que parecia morta durante o inverno.
Então veja bem que a ideia da Páscoa nos concita a mudança de atitudes, a mudança de vida, de modo de vivenciar, de comportar. Então, os coelhos são aqueles animais que reproduzem muito, tem uma reprodução muito avulsa mesmo, e com muita facilidade, e em grandes quantidades. Então significa muita vida, que haja entre nós muita e muita vida. Mas a coisa escambou. A coisa chegou nos países capitalistas. E a Páscoa perdeu o sentido antropológico e teológico. E passou a ser um mercantilismo exacerbado. Hoje em dia a Páscoa ganhou esse novo significado que vocês estão vendo aí. Mercantilismo exacerbado. Capitalismo ferrenho, selvagem. Lei de Gerson, tirar vantagem. Aproveitar realmente a crença religiosa das pessoas virtuosas, em acreditar na possibilidade de suas renovações interior, pelo fenômeno da Pessache, a passagem de uma condição de criaturas sofredoras, a felicidade. O chocolate toma conta. Porque alguém pensou, eu vou aproveitar a fraqueza dos homens. Eu vou aproveitar aquilo que é ópio da humanidade, a religião. Porque a Páscoa para nós, ela tinha um sentido sim religioso. E deveria ter esse sentido religioso. E ela perde então para aquilo que nós chamamos de capitalismo ferrenho. Hoje, Páscoa é presentear chocolate, de coelhinhos, de ovos e de tudo que tiver chocolate. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Por que nós deixamos perder o sentido teológico, antropológico da Páscoa? E deixamos que realmente o consumismo exacerbado tome conta de nós, dos nossos filhos. Que no domingo próximo agora, a gente não tem dinheiro, mas passa o cartão assim mesmo. E compra um balaio cheio de ovos de chocolate. E chega perto da esposa indiferente, do marido indiferente, dos filhos que os pais maltratam, que não os fazem de filhos, de afetos, de corações, e quer cobrir uma multidão de faltas com ovos de Páscoa. Às vezes não vive bem dentro de casa. Uma verdadeira animosidade entre cônjuges, quer dizer, marido, esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais. No dia da Páscoa, dá um ovo e diga a ele, Feliz Páscoa. Quer dizer, feliz, come chocolate, consome chocolate, consome Coca-Cola, consome cerveja, mate os frangos tudo e come muito, porque hoje é dia da ceia, o dia de comer. Tem um troço errado aí. É isso que é a Páscoa. Mas, no entanto, a gente deveria chegar nesse dia da Páscoa e não agirmos dessa forma tão mercantilista. Porque por trás disso aí, meus amigos, tem uma indústria, tem um capitalismo, um consumismo desenfreado, nos tirando o senso de religiosidade, o senso de religião, nos esfriando a nossa fé e nos alojando a ideia de consumir chocolate, ou troço caro. Você vai comprar um ovo choco, porque não tem nada dentro dele, custa 30, 40, 50 reais. O que tem dentro daquele ovo que vale 50 reais? Nada. Por quê? Aquele chocolate que está ali naquele ovo, é às custas de povos miseráveis que ainda vivem um império, certo? Lá na África,
trabalho forçado, insalubre, para não ganhar nada, apanhando o cacau, para fornecer às grandes empresas para a fabricação do chocolate. E nós aqui, no Ocidente, consumindo cacau em forma de chocolate, de forma abundante, naquele dia em que se comemora a ressurreição de Jesus em espírito e não em corpo físico. Aí vem a doutrina espírita. Não tem dogmas, não tem rituais, não tem celebrações, não tem sacerdotes, não tem datas comemorativas especificamente, exceto o Natal. Aí, meus amigos, embora nós somos cristãos pelo Cristo, nós não adotamos a Páscoa no seu sentido em que está aí hoje para nós. Nós não adotamos a Páscoa como essa maneira de podermos consumir os chocolates, os ovos, os coelhinhos de chocolate. Essa indústria desenfreada do chocolate. Agora, ela foi introduzida pela igreja. Os cristãos as comemoram, porque para eles é uma celebração, é um simbolismo, enquanto para nós não há simbolismo. O que é mais importante para nós espíritas não é a partida de Jesus, não é a sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição, mas a sua vinda. Então o Natal para nós sim, é uma data que se comemora, é uma data que nós adotamos porque a vinda de Jesus para nós é as possibilidades de nossa libertação espiritual. Então o Natal tem um significado sim, que é o cumprimento das promessas dos profetas antigos. Aquele que viria trazer a libertação espiritual de todos os homens, porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja bem que para nós o Natal tem esse significado também de vida nova. Natal também não é data para presentear com coisas supérfluas, como nós fazemos habitualmente. Natal é momento de reconciliação, é momento de vida nova, é momento de você buscar no outro a aproximação daquele quem você está distanciado. E disse-lhe ainda, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde está, meus amigos, o significado do Natal? É em Jesus. É o seu ressurgimento, é a sua vinda, é o seu legado. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerás. Então o nascimento de Jesus, para todos nós da humanidade, deve significar esperança de dias melhores. Tem 2000 anos que ele fez essa chegada. Oportunidade de crescimento espiritual, vida nova em abundância, fé no futuro, redenção, reconciliação. Porque ele significa caminho, significa a verdade, a vida. Por isso que eu estou aqui contradizendo essa Páscoa em que se comemora pelo materialismo exacerbado. Com vocês, tentativa de resgatarmos a Páscoa, no sentido teológico, antropológico, de nós podermos aproveitar e ver que Jesus, a sua vinda, a sua partida para a sua realeza espiritual, serve para nós como caminho, como verdade e vida eterna. Porque nos concitou, renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, acima de tudo o homem interior se renova, dia a dia. Então, meus amigos, a Páscoa há que ser todos os dias. Todos os dias haveríamos de dar um pulo
na evolução, no progresso. Passarmos da condição de um homem embrutecido, selvagem, de ódio e vingança, para um homem generoso, caridoso, fraterno. Então a Páscoa deve ser uma comemoração de todos os dias, ao levantarmos da nossa cama, dizer obrigado, Senhor, por mais um dia novo que se faz. Essa passagem, esse homem novo que nós trazemos dentro de nós, despindo o homem velho que está preso a esse materialismo exacerbado. Aí Paulo de Tarso comenta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que o Cristo possa nascer em todos os corações, em nossos corações. Aí Paulo de Tarso, ele vem nos chamar a atenção sobre a questão da ressurreição, quando ele fala aos Coríntios 1, 15, 36, insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então quer dizer, vivificar é você verificar que você vive antes e depois da morte do corpo físico. Nós pré-existimos e pós-existimos. E se um grão de feijão, se ele não morre, ele não pode brotar. Porque depois que ele brota, o feijão em si morre. E o pé de feijão nasce do broto que nasceu do feijão que morre. Assim também, após a morte do corpo físico, nós também renascemos. Todos nós haveremos de passar pela ressurreição, não da carne, mas do Espírito. Porque ressurreição quer dizer ressurgir dos mortos. E aí ele fala uma série de coisas. Eu quero chegar. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Isso quer dizer que ressurreição dentre, a palavra dentre é uma preposição, quer dizer sair de entre os mortos, os vivos, os sempre vivos. É a reencarnação. Paulo de Tarso aqui coloca a reencarnação, ressurreição dentre. Porque a ressurreição dos mortos é o fenômeno da morte do corpo físico e nós ressurgimos no mundo espiritual com o nosso perispírito, com o nosso corpo espiritual que ele fala aqui, nessa passagem. E a nossa reencarnação é nós adentrarmos um corpo corruptível, mas a morte desse corpo num corpo incorruptível, que é o perispírito. Aí, estudemos então esse grande fenômeno da ressurreição da qual Paulo coloca. Então, nós não adotamos esse simbolismo, com todo respeito àqueles que adotam, nós aqui jamais criticamos quem adota o fenômeno cultural da Páscoa. Nós certamente temos um sentimento enorme por essa data, um respeito enorme, porque a nossa atitude de comemorarmos a Páscoa não é simplesmente presenteando o outro com chocolates. Não, absolutamente que não, porque é uma tradição puramente judaico-cristã. Então, esse simbolismo que nós não seguimos ele, porque a doutrina espírita não tem simbologia nenhuma, nem ritual, nem dogma, e nem essas celebrações assim, dessas datas, exceto o Natal. Então o Natal é e deve ser muito significativo para todos nós. O mais importante não é a partida dele, mas é a esperança e a chegada dele para todos nós. Porque o que deve ser mais importante para todos nós é o seu legado, o seu ensinamento que deixou. É a mensagem de libertação que consola, a mensagem que reconforta as almas aflitas, angustiadas, que a mensagem que seja para nós o elemento de renovação interior, nos livrando dos sofrimentos, das dores, corrigindo as nossas imperfeições.
nos elevando à condição de espíritos impuros que somos, à condição de herdeiros do Pai eterno. Então veja bem que o significado que nós devemos ter no domingo de Páscoa não é bem sequer esse formal presentear, que os cristãos deveriam aprender a se amarem, que nesse dia deveríamos comemorar o homem novo que há no ser em cada um de nós, e não ficar preso a uma simbologia de vida nova baseada na ressurreição da carne, porque nós não vamos ressurgir com o mesmo corpo físico. Absolutamente que não. É desprezível a reencarnação da carne. A do Espírito, sim. A esta nós adotamos e aceitamos e a entendemos. Então, meus amigos, que nesse domingo, cada um de nós aqui, juntamente aos seus entes queridos, possa realmente fazer uma feliz Páscoa, reunindo-se a família, e junto a essa família, buscando realmente o verdadeiro significado da Páscoa, a renovação desse homem velho num homem novo. Meus amigos, se amar fosse fácil, eu vou teria feito. Se amar fosse fácil, não teríamos o lado sombrio que carregamos em nós mesmos. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, tanta gente mal amadas, não haveria tantas fomes por todas as partes do planeta Terra. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente sem sobrenome, não haveria crianças pelas ruas mendigando o pão material, não haveria fome, não haveria o abandono daqueles a quem Deus nos confiou a tutela, os nossos filhos. Não haveria orfanatos aonde empilham crianças, porque as famílias adotariam mais os filhos de forma tranquila e serena. Não trocariam uma criança por um animalzinho de estimação. Valorizaria muito mais o ser humano adotando uma criança, porque existem milhares, milhões delas neste Brasil, o coração do mundo, o pátrio do Evangelho, num completo abandono pelas ruas das grandes capitais, das megas metrópoles, sem ter um lar, sem ter um pai, uma mãe, sem ter um teto. De que vale, meus amigos, darmos ovos de Páscoas, dizendo o outro, feliz Páscoa, se no mundo lá fora, a fome, a miséria, a doença, se amar fosse fácil, não haveria tantas esposas e maridos mal amados, e nunca ninguém negaria o outro o que prometeu. Não haveria tantas separações, tantos divórcios, não haveria assaltantes que nos pegam desprevenidos lá fora nas ruas, que as mulheres, as gestantes não tirariam seus filhos de forma bruta, o aborto. Não haveria abortos para os anencéfalos, deixa eles nascerem. Não haveria tanto desprezos de nossos pais, que quando se torna para nós um estorvo, julgamos eles nos asilos, num completo abandono. Isso é ausência de amor. Se amar fosse fácil, não haveria tantos assassínios, não haveria a prática de eutanásia, não haveria tantos suicídios, não haveria tantos infortúnios. Mas o amor é um sentimento que depende de um eu quero ser amado, mas de um outro sentimento, eu espero ser amado. Mas o mais importante, eu quero amar. E esse é o maior dos sentimentos. É preciso amar. Mas a nossa vontade é rebelde. O homem
é um egoísta que maximiza o seu eu. Eu primeiro, segundo os meus, terceiro, os outros nada. Por isso que o amor é difícil, mas é possível. Jesus Cristo não brincava quando nos concitou a amar. E quando morreu, amando, deu a nós a suprema lição do amor. Amigos, é desgastada a palavrinha amor. Mas a doação, ela deve estar nos nossos sentimentos. Porque amor é doação. Amor é dar-se ao outro. Não é dar ovos de Páscoa, de chocolate. É você dar-se o seu sentimento. É você se entregar ao outro. O que você não fez durante todo esse tempo. Nesse domingo, é o domingo da reconciliação. É o domingo de se dirigir a ele ou a ela, aos filhos, e dizer, ô bem, o quanto eu sinto você, a estrela do meu caminho, o grande amor da minha vida, além dos ovos de Páscoa. Não deixe de dar os ovos de Páscoa, não. Porque senão, eles vão me pegar lá fora na rua depois. Vai cair a venda de ovos de Páscoa. O Vicente na casa, Jesus Nazaré falou para o povo que estava lá, não come ovos de Páscoa. A turma aí me pega. Amor é renúncia. Quem ama, doa. Quem ama, dá-se. Quem ama, renuncia. Quem renuncia, ama. Que nós amássemos o verbo amar e não amassássemos do verbo amassar. Para finalizar, amigos do Ideal Espírita, depois de você estar correndo atrás de todas as soluções, e se vocês não as tiverem, tente o amor. Tente o amor, porque o amor é a solução de todos os nossos problemas. Não se ama por ser fácil, ama-se porque é preciso. É preciso amar, porque amor é contingência, amor é luz, amor, fé, é a mobilização dessa grande força que move os astros, os homens, a matéria, o amor. Constitui a essência do Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas. Porque Deus é a maior manifestação de amor que nós ainda não conhecemos. Porque devemos confiar nele, em nosso Pai. Pois nele nós vivemos, movemos e existimos. Então, meus amigos, nesse domingo, essa data de Páscoa, mesmo que você não adote esse costume cultural cristão, mas aproveite para a reconciliação com o teu semelhante. Alguém que você está indiferente, que guarda rancor, ódio, animosidade, busque neste domingo o alto perdão. Que o significado de Pessache, dessa passagem, de um estado de comportamento de animosidade, ódio e vingança, de indiferença, para o perdão incondicional, a reconciliação, o amor e a fraternidade universal. Domingo é dia de promessa, mas é dia de levantarmos da cama naquele domingo de Páscoa, novos, renovados, predispostos a mudar as nossas condutas de então. Homem novo, Pessache, passado o homem velho, que há em nós, a condição de homem novo. Que seja para todos nós, nesse dia de Páscoa, domingo, possamos reencontrar Jesus Cristo de braços abertos, depois de termos ressuscitado de nossas imperfeições morais. Feito essa travessia do mar de nossas amarguras, e tornando-se o homem novo que há dentro de nós. Abramos então
os nossos braços e abracemos Jesus, já descido da cruz há 2000 anos atrás. Assim, meus amigos, eu desejo a todos vocês neste domingo uma feliz passagem, uma feliz Páscoa, no seu sentido verdadeiro de homem velho no homem novo, nesse próximo domingo. Que a paz do Cristo, nesse domingo, ela encontre acesso em cada coração de cada um de vocês. Desejo então a todos vocês um grande abraço, meu agradecimento pelo carinho e pela atenção de todos vocês que aqui nessa noite estão caridosamente me ouvindo. Um grande beijo para todos. Obrigado.